Boa noite, reiniciando então a live de hoje do IARGS. Agradecendo a todos que participam, em nome da doutora Sulamita, de toda a diretoria do Instituto. Hoje nós teremos a presença da doutora Cláudia Sampaio, que é advogada e associada do Instituto. Olá, doutora Angélica, olá, doutora Lelise, doutor André, tudo bem? Eu estou aguardando a doutora Cláudia, vamos ver se agora eu vou conseguir chamar ela, não sei o que está acontecendo. Mas vamos ter calma, vai dar tudo certo, a gente já fez um ensaio antes, deu tudo certo, funcionou a minha internet, funcionou a dela, vamos ver. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite ao doutor Fernando, que também está nos acompanhando hoje. Saudades de todos, obrigada, doutora Lelise. Vamos ver se a Cláudia entrou. Vamos ver aqui. Para mim, ela ainda não aparece como tendo entrado. Vamos ver aqui. Bom, lembrando a todos que o IARGS em tempos de pandemia está com uma extensa programação toda online. E para vocês assistirem toda essa programação, basta acessar ou o site do Instituto, www.iargs.com.br, ou ao canal do YouTube, IARGS YouTube. Só procurar assim que já vai aparecer. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Essa semana nós temos uma pequena alteração, porque a live de quinta-feira, em vez de ser na quinta-feira, dia 29, vai ser amanhã, na quarta-feira, em razão do webinário que vai acontecer na quinta-feira, em comemoração aos 30 anos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Esse webinário será mediado pela doutora Tereza Cristina Meche, com a participação da doutora Cleia Carpe da Rocha e da doutora Sulamita Santos Cabral na abertura. E os palestrantes serão o doutor Cristiano Schmidt, o doutor Bruno Miragem e a doutora Cláudia Lima Marques. E a doutora Cláudia Sampaio acabou de entrar aqui. Vamos ver se agora vai funcionar, mas eu não consigo chamar, por que será? E ela me solicita e eu não consigo chamar. Que engraçado, né? Que estranho, mas o que será que tá havendo? Tá, agora vai. Vamos ver. Aguardando, Cláudia. Acho que agora vai dar certo. Tá conectando. Ai, doutora Cláudia, que vergonha. Nós treinamos. E agora não sei que eu não consegui te chamar. Tudo bem? Olha, para mim tá trancando um pouquinho. Tu estás me ouvindo? Tá travado o teu vídeo, agora melhorou. 4G? Melhorou, para mim também, agora melhorou. Tá. Não, agora melhorou. Acho que agora vai. Agora vai, melhorou, acho que vai. Agora vai. Bom, eu estava dando uma boa noite a todos, agradecendo a presença de todos, agradecendo em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, que é a presidente do Instituto, e em nome de toda a diretoria, a tua presença, doutora Cláudia, é uma honra te receber aqui. Lembrando que a doutora Cláudia é advogada e associada do IARGS. Ela trabalha no escritório Raimbus e Sampaio, advogados associados. Tem pós-graduação em Processo Civil e Constituição pela URGS. Tem pós-graduação em Direito Imobiliário pela Uniriter e em Direito Empresarial pela PUC. E hoje ela vai nos falar sobre os contratos agrários e a insegurança jurídica. E eu de pronto passo a palavra para ti, porque já demoramos bastante a entrar, né, doutora Cláudia? Mais uma vez agradeço a tua participação. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a esse convite do IARGS, né, na pessoa da doutora Sulamita, da doutora Ana Amélia, né? E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre contratos agrários, né? Importantíssima questão no momento, tendo em vista a importância do agro, né, para o nosso estado e atualmente, né, para a economia, não só do nosso estado, mas como do nosso país, né? Enfim, a gente vai abranger dois contratos agrários típicos, que são o contrato de arrendamento e o contrato de parceria, né? Vamos falar sobre os principais cuidados que devemos ter na elaboração desses contratos, né? E também das consequências jurídicas e dos problemas que costumam acontecer quando a formalização desses contratos não se dá de uma forma cuidadosa, né? Como deve ser.
e abrangendo todas as cautelas não só da legislação, mas da relação fática que envolve o contrato. Então, é um tema muito interessante, né? Atualmente, principalmente em razão da importância que o agronegócio tem assumido, né? A expansão, tem tido uma expansão grande da produtividade, geração de empregos em várias regiões, né? Mesmo no momento que o país atravessa dessa pandemia, o agro ficou fora, o agro não teve crise, né? Não. Então, tanto foi dos poucos que setores que não foi atingido, né, pela crise. Exatamente, tivemos o recorde na maior produção de arroz dos últimos tempos, né? O que é muito bom para o nosso estado, né? Muito. Então, o agro hoje realmente está alavancando a economia do país, né? Sim. E cada vez mais tendo maior importância na economia, né? E isso reflete positivamente e muito forte nos contratos, na necessidade de cuidado ao contratar, né? Para evitar os transtornos que é muito comum, é habitual, em razão dessa falta de cuidados, né? Da informalidade, então, né, doutora? Ainda existe essa informalidade, eu acho, nos contratos agrários, não é isso? Existe bastante, infelizmente ainda existe. Nem sempre o empresário, o produtor rural tem essa cautela de pensar no futuro, pensar, eu estou investindo aqui, eu estou financiando, fazem custeio da lavoura, da pecuária, e às vezes pecam, né? E às vezes, geralmente pela confiança, pela boa-fé que se tem na outra parte, né? Acabam não formalizando e não colocando no contrato as condições efetivamente ajustadas, né? Claro. Isso lá na frente acontece de uma parte, mudou as condições, aconteceu eventuais transtornos ou problemas que não estavam previstos, e isso acaba acarretando um problema sério. Nem sempre as partes conseguem resolver isso amigavelmente, extrajudicialmente, e acaba se tornando uma demanda judicial por conta da informalidade. É muito complicada, é uma situação bem delicada, né? Então, sempre que possível, a gente sempre recomenda que o contrato seja formalizado por escrito, justamente para evitar, até porque esses contratos têm peculiaridades, eles são contratos que estão sujeitos a uma legislação específica, que é o Estatuto da Terra, e o decreto que regulamenta, e essa legislação... Doutora Cláudia, quantos anos já tem mesmo o Estatuto da Terra? Mais de 50 anos. Tudo isso? É uma legislação bem antiga. Assim, é bem antiga e as pessoas ainda seguem fazendo, né? Sem obedecer a legislação, digamos assim. Exatamente. Passando por cima. Hoje vem se discutindo muito na necessidade de atualização do Estatuto da Terra e do regulamento, né? Porque em todo esse tempo ele teve apenas uma atualização que abrangeu, acho que 2 ou 3 artigos apenas. Então, mas enquanto não acontece isso, essa atualização legislativa... Ele tem que ser seguido. É essa legislação que vale, né? Exatamente, E em razão do caráter público, da função social da propriedade, essa legislação ela estabelece condições obrigatórias nesses contratos. E quando essas condições obrigatórias não são cumpridas e esse contrato chega a uma demanda judicial, o juiz vai obrigar as partes a cumprir o que está na lei. Então, embora seja uma legislação antiga, ela está em pleno vigor e até o momento tem que ser cumprida, né? Sim. Então, são condições, não há na verdade, como fugir. Não há como fugir dessa legislação. Das regras não que tem são como. ali previstas. Não tem como fugir. Exatamente, Eles são regras de caráter obrigatório. A maioria, né, existem cláusulas obrigatórias mínimas, né? Então, assim, cada vez mais o agro vem se profissionalizando
né? Vem ganhando um Sim, era espaço isso muito grande. essa palavra que eu queria dizer, porque tem que haver uma profissionalização do agronegócio. Deixar de ser aquela coisa, né, arcaica para se modernizar. Assim, a legislação não tem acompanhando toda a tecnologia que vem tendo no campo, né, doutora Cláudia? Acho que também isso aí que a gente tem que salientar. Porque a legislação sempre é mais lento, né? O direito é tudo mais difícil, parece. Exatamente. A legislação, ela tem mais de 50 anos, 56 anos, o Estatuto da Sim. Terra, né? Mas, independente disso, ela está em pleno vigor, e embora as suas condições realmente possam estar um pouco defasadas ou não abranger o que os contratos de direito civil, comerciais abrangem, ela é uma legislação ampla e ela traz condições mínimas que são destinadas a garantir a função social da propriedade, né? Porque essa profissionalização, ela não afasta e também a legislação antiga, ela não compromete também essa profissionalização que hoje vem sendo feita e vem se tornando uma necessidade, até porque há um movimento reverso, né, como em relação ao movimento que antigamente se fazia. Antigamente os jovens, eles saíam do campo, eles deixavam o campo, iam para a cidade para estudar, para se profissionalizar e acabavam não voltando. Eles não tinham muito interesse no campo. Nem eram valorizados, né? Não eram incentivados. Não eram incentivados. Hoje não, há um movimento reverso mesmo, que esses jovens, muitos jovens, saem do campo, vão para a cidade, estudam, às vezes vão para o exterior, se profissionalizam já com a finalidade de voltar para o campo e auxiliar ou assumir os negócios da família. Sim. Então, desse movimento surge uma necessidade muito grande de profissionalizar. E profissionalizar significa, em primeiro lugar, ao meu ver, já cuidar das contratações, né? Claro, já que os contratos é que vão reger a utilização da terra. Então, essa necessidade surgiu, né? E hoje está realmente consolidada essa necessidade de um maior cuidado nas contratações. Mas, como tu falasse, ainda existe, sim, os contratos verbais. Esses contratos, eles são válidos. Isso que eu queria te perguntar. Eles são válidos. E aí a gente tem que trazer válidos. Eles para a realidade. Tem que fazer uma adaptação. Como é que funciona? O que acontece? Os contratos verbais, eles são válidos, eles têm validade, existência, legitimidade. O problema é quando dá algum tipo acontece alguma questão que dá um problema que as partes acabam quebrando os pratos, digamos. Sim, se desentendem, né? Se desentendem e aí uma das partes quer fazer valer o que foi ajustado e, na verdade, não se tem uma prova em algum lugar uma prova do que foi ajustado. Então, se vai para um embate jurídico e são provas que têm que ser produzidas, por exemplo, prazo de contrato, quando terminou, às vezes são contratos que vêm de décadas até. Décadas, né? Aí não se tem a área do contrato exata, não se tem um mapa da propriedade, a área utilizada pelo arrendatário ou pelo parceiro é uma área que não é uma área parcial em relação à área total da propriedade. Então, todas essas questões dificultam tanto para o dono da terra como para o arrendatário ou para o parceiro. Sim. Então, acaba assim que ambos perdem, né? Ambos perdem e até que se prove as condições efetivamente ajustadas, vai um debate que às vezes dura décadas, né? Sim, sim. É prejuízo para os dois lados, né? Para todos os participantes. Exatamente, é um prejuízo e o tempo acaba às vezes tornando o prejuízo ainda maior, porque
desvaloriza, né? Desvaloriza, fica o Sim, proprietário também sem poder usufruir dessa terra, né? Então, é um tipo de formalização ou não formalização que não atende o interesse de ninguém, a de não ser ninguém. daquele Só que quer se aproveitar. exato. Doutora, e quais as condições obrigatórias que esses contratos têm? Que a legislação obriga que assim faz que os contratos tenham que ter por força da legislação? Não pode faltar Bom, alguma cláusula, tem alguma coisa específica? sim, como a legislação é bem específica e dado esse caráter público que essas normas têm, existem algumas condições que são obrigatórias nos contratos, tanto no contrato de arrendamento como no contrato de parceria, que é a observância dos prazos mínimos, né? Que no caso, quando é de lavoura, são 3 anos, né? O cumprimento Certo. das normas ambientais e a observância das práticas agrícolas adequadas, até como uma forma de manter a produtividade, né, e garantir que aquela terra possa ser utilizada depois, né, por Claro. longas, uma safra após a outra, né. Então, essas condições são condições obrigatórias, né, existe também a impossibilidade de renúncia ao direito de preferência, também, o arrendatário tem, e o parceiro outorgante também possui preferência, direito de preferência quando houver alienação do imóvel Sim, ou mesmo na renovação do contrato, né? E idênticas condições com terceiros. Também esse direito é um direito irrenunciável. sim, tem que ser obedecido, né? A pessoa não pode simplesmente ir lá e Exatamente. vender o campo para outro sem primeiro ter oferecido para quem arrendava ou para o seu parceiro, né? Quem tinha esse contrato. Obrigatoriamente precisa, é uma das questões que às vezes acarretam discussões judiciais, essa inobservância do direito de preferência do arrendatário ou do parceiro outorgado, né? Precisa, o parceiro, o arrendatário não tem nenhum tipo de vantagem em relação a terceiros, mas ele precisa, sim, ele precisa ser informado do interesse do Sim, arrendador ou do parceiro outorgante na alienação do imóvel e ele precisa ser ofertado. A ele precisa ser ofertado o imóvel nas mesmas condições. Caso isso não aconteça, ele tem o direito de adjudicar esse imóvel, ele pode entrar com uma ação judicial, depositar o valor em juízo e requerer a adjudicação do imóvel. E isso é um procedimento que acontece, é bem comum até, sim. porque às vezes o arrendador ou o parceiro outorgado esquece ou não formaliza mediante uma notificação por escrito, fala Sim, verbalmente, daí diz, eu vou vender, eu quero tanto. Aí ele vende, o arrendatário ou o parceiro outorgado diz, não tenho como pagar isso, não quero. Aí só que mas esse ninguém não formalizou querer, aquilo ali. exatamente, a renúncia não é formalizada, aí acaba mudando alguma condição, o dono da terra vende para um terceiro essa terra, o arrendatário que antes não quis, fica sabendo Aí que na passa a verdade as querer. condições eram outras, exatamente, uh, acontece muito, a gente já viu no dia a dia de acontecer da terra ser negociada por um preço e constar na escritura um outro valor Sim, para fins de reduzir a tributação, né, de uma das claro, partes. claro. A escritura acaba sendo lavrada por um valor diferente. Aquele arrendatário que antes não queria, que não tinha condições, né, em Sim, pelo tese valor que lhe foi renunciou ao direito. ofertado, mas aí pelo valor que está na escritura Exatamente. ele teria condições. Ele fica sabendo, ele vai no cartório, ele tem acesso à escritura e ele entende que por aquele valor da escritura ele poderia ter exercido o Claro. direito de preferência dele. E aí o que ele faz? Ele entra com uma ação, deposita em juízo o valor da escritura, que na verdade não corresponde com o valor Sim, negociado, real. mas é real, exatamente, e aí acaba se formando aquele litígio que vai durar anos também,
e ficam as partes com a indisponibilidade de dispor dos Daquela frutos, área, né? dos frutos, Da área. rendimentos, sim. Exatamente, tudo depositado em juízo e está instalada aquela pandemia, né? É, Então, sim, difícil de uma das solucionar, né? condições muito difícil, levam anos, né? Uma É, briga, daí aquele é, litígio já entra, daí já começa as partes, aquela animosidade, né? exato. Então, o direito de preferência realmente ele precisa ser feito com cuidado, formalizado, para evitar esse tipo de demanda futura. Sim, para evitar futuras confusões, né, doutora Cláudia? Quanto mais Exato. correto ou de forma clara e transparente, digamos assim, forem efetivadas as negociações, que a melhor maneira, sem dúvida, é um contrato escrito, evita-se futuros litígios e futuras pandemias, digamos assim, que é a palavra da moda, né? Exatamente, é. Gostei muito. Exatamente, é. E me diz uma outra coisa que eu também tenho dúvida. Assim, ó, o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, pode pedir a retomada da área alegando que ele pretende explorar diretamente? Pode sim. No término do contrato, ele pode dizer que ele tem, é uma das hipóteses da lei, né? Retomada no final do término do prazo contratual, ele pode Sim. notificar e dizer que ele tem interesse na retomada por conta do interesse na utilização da terra por ele próprio, né? Ou por descendente dele, também pode, é ele próprio ou descendente. Ele notifica, né? Em Essa tese, notificação né? também por escrito, né, doutora? Também por escrito, sempre por escrito. Salientando. É, sempre, sim, é bom salientar, né? Sim, é. Nesse caso, às vezes ocorre do arrendatário ou parceiro outorgado entender que esse pedido de retomada para exploração direta não foi feito de forma sincera. Então, é alegado que a Ah, retomada é insincera. E aí também tá. é a mesma coisa, se estabelece Sim, um na verdade a pessoa litígio, não vai né? explorar o campo, passa para outro. Só não quer mais arrendar para Exatamente, um, é. quer para outro, mas quer ele que vai explorar e não é verdade também. Exatamente, é. E aí, esse outro que deixou de explorar por conta da retomada insincera, também tem direito, entra com ação, né, para retomar a posse do imóvel, a utilização do imóvel, e acaba pedindo perdas e danos, tudo que ele deixou de lucrar, né, com os frutos da utilização da terra, e também é mais uma das questões que tem que ser muito bem avaliadas quando o proprietário da terra resolve retomar sob esse motivo, né, de retomada para uso próprio ou de descendente. É só descendente, tá? Ascendente Pois é, não tem ascendente direito. não pode. Não, Não, os pais ascendente não não. podem, assim não. Não, os pais não, Avô, é. avó, não. Sim, é para Exatamente, é. um filho, né? É, Eu não vou é usar, mas é o meu contigo. filho que vai usar. Claro, tem que ser uma coisa Exato, próxima. Não é. posso dizer, meu Não, eu posso sobrinho. usar. Não, eu Sim, posso usar, eu proprietário posso, né? Mas não, eu quero para o meu pai. Não, eu quero para mim ou para o meu filho. Aí sim, pode. é as únicas hipóteses. Exatamente, E é. isso tanto serve para parceria quanto para o arrendamento, doutora. É para os dois tipos de contrato, que eu acho que a gente também não Exatamente. deixou. Eu não sei se a gente deixou claro aqui, salientamos, que nós estamos falando desses dois principais tipos de contrato, né? Que é a parceria e o arrendamento. Sim, essas regras. Dá uma diferenciação para a gente entre um contrato e o outro, por favor, rapidamente. Acho Claro, que com também não se certeza. falou. Por Eu favor. acho que não, né? Eu acho que a gente Né, passou acho que não. direto, né? Nós já fomos direto. Então, Tá, mas vamos nós vendo. fomos, vamos lá. O contrato de arrendamento, ele é um contrato que ele envolve o risco, todo o risco do negócio fica com o arrendatário. Ele é um Tá. contrato que ele prevê a cessão do uso da terra pelo proprietário arrendador ao arrendatário, mas o risco do negócio fica todo com o arrendatário. No caso, o arrendador, para ele pouco importa.
Sim. quanto que ele vai, as partes estabelecem o preço, né, o preço que é um aluguel, né, Sim, o corresponde a um arrendamento aluguel. corresponde ao contrato de locação, é estabelecido um preço, né, compatível com a produtividade da área, mas caso o arrendatário venha a não alcançar a produtividade ou ter uma quebra de safra, seja lá por qual motivo for, o arrendador não vai poder ser prejudicado no pagamento do arrendamento. Porque para Perfeito. ele é irrelevante isso. Para ele, ele não Sim. quis esse risco. Então, o arrendamento realmente envolve um risco para o arrendatário. É o arrendatário que vai arcar com todas as despesas, né? Com o custeio, com os insumos, fica tudo por conta dele. Na verdade, ele vai se utilizar da terra que foi cedida para ele, da área, né? E o arrendador vai receber o valor. Então, se tiver Perfeito. uma quebra de safra, Isso, estiagem, uma volume grande intercorrência, de isso chuvas, não é desculpa. exatamente, E é. Nesse contrato também, o que que o arrendatário pode fazer para se proteger aí nesse caso? o arrendatário, no caso, aí são questões que ele, arrendatário, né, é desvinculado do arrendador, vai ter que se Sim, sim. precaver. Ele pode fazer um Contratação de seguro, seguro, por né? exemplo. Sim, Super importante hoje o seguro, né? Ele faz um seguro claro. agrícola para que, se houver uma quebra na safra, uma estiagem, chuvas torrenciais, enfim, qualquer evento climático que venha a impossibilitar a produção, a 100% da produção prevista, ele esteja garantido. Então, o seguro Perfeito. hoje, né? O seguro, também as benfeitorias, né? Ele pode, por ele próprio ou através do arrendador, aí a questão é do ajuste, né? Ele pode fazer benfeitorias no imóvel que permitam a ele aumentar a produtividade, né? Tanto em relação a canais de irrigação, a pivôs, enfim, tem todo as ferramentas Sim, necessárias, né, para que se evite a quebra da safra em decorrência das intempéries. Porque perfeito. tanto o risco na gestão do negócio, o risco nas variáveis de mercado, os riscos agrobiológicos, eles ficam todos por conta do arrendatário. Então, claro que no caso o arrendador, ele vai ter digamos, ele não vai ter os benefícios tributários da parceria, Sim, né? Que é uma sim. das principais características, né? Diferença entre os dois contratos, Sim, a né? principal Que é essa tributária, né, doutora Cláudia? tributária e o risco, né? E o Porque risco, sim. enquanto no arrendamento o proprietário cede para o arrendatário a terra e o arrendatário utiliza essa terra sob risco dele, gestão dele, enfim, totalmente, ele assume totalmente os riscos, total e exclusivamente. E isso Sim, não vai jamais acarretar ou motivar ou justificar o inadimplemento do contrato em do relação contrato. ao arrendador. Já na Perfeito. parceria, a parceria ela envolve uma partilha de riscos. Então, ambas as partes vão O próprio explorar o nome já imóvel. diz, né? Parceria, é um. Exatamente, exatamente. É um contrato tributariamente que é mais vantajoso, né? E só que o proprietário da terra, ele assume os mesmos riscos. Que é o Então, há uma parceiro, né? partilha, É. exatamente, há uma partilha tanto dos riscos como dos Dos frutos. frutos, sim. Então, um entra com o parceiro outorgante, que é o proprietário da terra, ele entra não só com a terra, mas às vezes ele pode entrar com insumos, ele pode entrar com as benfeitorias, mas de qualquer forma, os riscos dos negócios são partilhados, os riscos e os frutos, Sim. né? E claro, Tanto os há a riscos quanto. vantagem, exatamente, e há essa vantagem tributária que torna a parceria muitas vezes atrativa
Mais ela atrativa, claro. mais atrativa é quando efetivamente é uma parceria, né? Porque acontece muito Sim, e até acho que foi semana passada a Receita Federal deflagrou uma operação que foi chamada Declara Grãos. Essa tá. operação é justamente para fiscalizar a sonegação de impostos por parte dos produtores rurais e empresas rurais, justamente nas contratações. É uma operação que envolve bilhões, né? Ela desde a semana Sim, passada, imagino. a Receita está no nosso estado, autuando, né? E fiscalizando justamente em razão dessa, digamos, prática bem comum que existe, né? E é motivada muitas vezes apenas e tão somente pelo benefício tributário, porque Claro. na prática é, é arrendamento, É um porque arrendamento. é um arrendamento. É. Então, assim, o Sim. produtor, o dono da O produtor terra, não quer pagar, é 27,5, se eu não me engano, a alíquota, não quer pagar essa 20, alíquota altíssima, e aí exatamente, é. E acaba, fazem às essa vezes, parceria né, transmutada disfarçada, eu acho mesmo, né? é um arrendamento disfarçado de parceria. Então Sim, acaba que no futuro, né? Isso é uma questão muito comum e é objeto de muita autuação da Receita Federal. E agora cada vez mais, porque as informações são cruzadas, claro. né? A Receita está cruzando, o produtor ele tem arrendamento, mas engraçado que o talão de produtor rural dele tá cheio de transações. E aí tu vai explicar Sim, como, né? claro. Como é Então, que tá vendendo se não tem que vender, né? Vai entregar a mercadoria exatamente, como? é. Tem um Claro. contrato que a outra parte vende, mas ele tem um talão também com vendas e não bate os valores do contrato com as Sim, vendas. sim, Então é uma situação bem comum, não só no Rio Grande do Sul, mas em vários estados, né? E agora está na mira da Receita da Federal. Receita. Sim. É a Não segunda deixa de ter fase da razão a operação. Receita, né? A gente não pode nem dizer nada aqui. Tem que ser, tá Exatamente. certo? Embora a nossa carga tributária seja extremamente excessiva, Pesada, é. a Receita está no papel dela também, né? Tá no papel dela, com Então, certeza. é um Fazer cuidado cumprir a que, legislação. exatamente, é um cuidado que deve ser, as pessoas devem ter quando se contratam, porque no Sim, futuro, né, pode acontecer de ser surpreendido com uma autuação. claro. E E aí aí, todo o planejamento que se fez para não gastar, não pagar os impostos ou para não ter tanto, né, despesa e tal, vai por água abaixo. Então é outra coisa que sim, tem que se o cuidar. custo. O custo. Doutora Cláudia, outra coisa que eu sempre fico na dúvida, que eu queria te perguntar, é a forma de pagamento que tem que ser estabelecida tanto no contrato, mas no contrato de arrendamento, pode ser estabelecido em frutos ou tem que ser um valor monetário? Isso sempre gera Pode também ser. algum tipo de confusão, né? No arrendamento, em tese, é um valor fixo, que pode ser em valor em dinheiro, né? Ou em Sim, produto. A fixação do preço em produto no arrendamento, ele tem algumas discussões, porque em tese ele deveria ser um valor fixo, né? Em produtos às vezes desvirtua isso, mas considerando os usos e costumes já consolidados no nosso estado, tanto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como de outros estados tem admitido, tem que possa admitido ser que estabelecido o cota valor, sem então. produto, Sim, exatamente. E na parceria é um percentual. As tá. partes estabelecem um percentual, existe um limite da lei, né, no Estatuto da Terra e no decreto que regulamenta o Estatuto da Terra, prevê limites percentuais, mas é o percentual sobre a produção, que justamente é a partilha dos frutos entre o parceiro outorgante, que é o dono da terra, e o parceiro outorgado, que é aquele que efetivamente explora, né, no caso, planta no imóvel ou cria gado, Perfeito. né, na pecuária. Eu Então, vou é um fazer percentual. um pequeno à parte aqui para dizer que temos alguns elogios aqui
A doutora Maria Helena Gonçalves está dizendo que palestrante qualificada. O Bernie Duílio está dizendo ele excelente palestra. Fora assim, ó, muitos coraçõezinhos, palminhas. Eu acho que está sendo um sucesso a nossa live de hoje. Então, que bom, agradeço a todos. Né, a todos que estão nos prestigiando. Parabenizar a doutora Cláudia pela excelente explanação. E lembrando que faltam só 20 minutinhos. Eu não me lembro se eu te avisei que depois de 1 hora a live cai. O Instagram nos corta, sim. Então a gente não pode se estender muito. A Cris Valtier Nunes está mandando os parabéns. E que o nome às vezes fica, né? O André, a doutora André está dizendo que está maravilhosa a live. Muito obrigada. A doutora Giovana Anchal está dizendo parabéns também. Todo mundo aqui, então, muitos elogios para a doutora Cláudia. Muito obrigada, pessoal. E lá no início a doutora Sulamita colocou também bem-vinda. Eu acho que eu não me esqueci de ler, não sei se eu li ou não. E agora a Terezinha está colocando aqui para eu não me esquecer, ó, já colocou, que nós já temos 520 inscritos no canal do YouTube do IARGS, 2.482 inscritos no Instagram, 514 no Twitter e 3.270 no Face. Então o IARGS está, ó, bombando nas redes. Cada vez mais. Cada vez mais. Reinventando. Exatamente. Eu vou destacar aqui também que eu e a doutora Cláudia estamos sempre combinando de ir nos almoços do IARGS, mas a gente tem uma dificuldade em relação a isso por causa de horário e dos compromissos profissionais. Então, finalmente conseguimos nos encontrar no IARGS, nem que seja de forma virtual, né, doutora Cláudia? Tomara que acabe logo a pandemia e a gente consiga, né, retomar os almoços do IARGS, que trazem tantas questões interessantes, né? Sempre tem uma discussão e um palestrante interessante. Realmente, esses almoços do IARGS têm que voltar, né? Porque tem que voltar. São muito produtivos. Mais um elogio aqui da doutora Tatiana Karenini, está dizendo que a live está excelente. Deixa eu ver quem mais aqui. Obrigada. A Lia Ellen Silva, parabéns à doutora Cláudia, ótima explanação. Então, muitos elogios. Agora, não sei se tu tem já alguma coisa mais para o final ou teríamos algum assunto antes do final das considerações finais. Agora eu deixo contigo, doutora Cláudia. Eu acho que uma questão importante que é interessante, que acontece bastante, é a gente pontuar as principais questões que acabam em discussão no judiciário em relação a esses contratos, né? Que é o não cumprimento dos prazos mínimos da lei, é um deles, né? A falta de formalização dos contratos e dos aditamentos. Muitas vezes é formalizado o contrato, mas no decorrer da contratação, da execução do contrato, as partes acabam modificando as condições, conversam, vamos fazer isso, vamos mudar aqui, vamos aumentar ali, aumenta a área do imóvel, sem que seja formalizado, sem que haja um croquis ou um mapa da área em anexo a esse contrato, né? Acontece muito dos contratos prever o arrendamento e não prever a identificação da área. Então, qualquer problema que venha a ocorrer, vai ter discussão. Aí fica aquela discussão, mas qual é a área? Não, aqui eu tenho uma casa. A casa envolve o contrato, está na área do contrato, não está na área do contrato, e não se tem um mapa. Isso acontece muito nos casos, nas hipóteses de arrendamento parcial, em que a área é arrendada parcialmente. Então, é uma questão que deve ser sempre avaliada de forma cautelosa e deve constar no contrato até para garantia do arrendante, né, do proprietário, para que ele não venha no futuro ser surpreendido, não, a área não era essa. A minha casa de moradia não está prevista no contrato, está fora do contrato. E isso gera discussões e gera problemas, às vezes até um pedido de desucapião. Então, é uma questão que deve ser bem avaliada, é uma questão comum não ter a identificação da área. Infelizmente, vários contratos não contêm a identificação da área, e no futuro isso gera, sim, demandas e
envolve um grau de litigiosidade bem grande, né, que poderia ter sido evitado. Claro, por uma Outra simples questão menção no também, contrato, né? Por favor. exatamente, é identificação correta, com um mapinha, um croquis da área, enfim, né, Claro, algo que identifique a área, até um ponto de referência, que seja um sim, marco na propriedade, né, mas que identifique, que possa ser identificado que aquela área é a área do contrato. sim. Outra questão que também gera muitas discussões é a ausência de notificação para retomada ou o direito de preferência na renovação do contrato também, né? O preço do arrendamento, a validade da cláusula de fixação em produto, né? Considerando os usos e costumes aqui no Rio Grande do Sul, né? Estamos falando em relação ao nosso estado. As benfeitorias também, as benfeitorias é muito importante colocar o que pode, o que não pode ser feito, benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias ou benfeitorias voluptuárias feitas unicamente para uma melhoria das condições do imóvel. É importantíssimo que isso fique discriminado no contrato e que haja uma concordância expressa, porque não havendo, pode acontecer do arrendatário, no final do contrato, invocar o direito de retenção do imóvel até que ele seja indenizado pelas benfeitorias. Então, a questão das benfeitorias é também uma questão bem que envolve discussões judiciais, é muito comum também. O do mapa, da ausência de mapa, arrendamento parcial, né? Então, essas, no meu ver, são as principais questões que envolvem litígios nos contratos. Perfeito. Eu quero te ler que temos aqui mais alguns elogios. A doutora Livana Guimarães está dizendo que a live está excelente. A doutora Leili está colocando. Doutora Cláudia sempre com muita clareza nos ensinamentos. A doutora Didi Rudger, acho que é assim que se fala, ótimos esclarecimentos. A doutora Laís Machado, parabéns, Cláudia. A doutora Ana Maria Brongar, parabéns à doutora Cláudia. A doutora Elaine, tema interessante, muito bem explanado. Parabéns, doutora Cláudia. Muitos elogios, então, muito para obrigada, a doutora Cláudia. Obrigada, pessoal. E nós já vamos nos encaminhando para os últimos 10 minutinhos. Então, acho que tu já podia, não sei, finalizar o nosso tema. Eu acho que a gente tratou... Tá. Não, sim. Pode falar, fala aí. Não, eu ia dizer de novo disso, de formalizar, quanto mais definido dentro de um contrato é melhor, né? Para não gerar problemas futuros e ficar bem esclarecido entre as partes. Que os produtores rurais passem a ter mais cuidado, né? Não fique só no fio do bigode, como se diz, com os contratos rurais. Exatamente, Não, o fio do bigode hoje está bem complicado. Bem complicado. Antigamente até existia muito essa contratação verbal, ou no fio do bigode, né? Mas hoje, até pelo alcance, né, que se tem, a valorização, a importância do agronegócio. Vou levantar a mão porque nós temos uma perguntinha. A doutora Marilena está perguntando quais os prazos mínimos nos contratos pecuários, nos que envolvem a exploração da pecuária. Da pecuária também, eles estão previstos na legislação, e esses prazos, eles são deixa eu ver aqui. Dá uma olhadinha, mas acho que é 5 anos. Né? 5 anos para pecuária. 5 anos para pecuária. É quando ele envolve recria, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal. São 5 anos. Perfeito. Então, doutora Maria Helena, acho que está respondido o seu questionamento. Qualquer coisa, tu escreve aqui para a gente, que a gente responde. Então, passo de novo a palavra para ti, doutora Cláudia. Então, voltando à formalização dos contratos, né, o que acontece é que essa necessidade de profissionalização, ela fica mais forte ainda em razão de que hoje as propriedades rurais estão se tornando grandes empresas. É muito comum hoje, né, os empreendimentos rurais estão se tornando grandes empresas e, diferentemente dos contratos civis e comerciais, que as partes têm a liberdade de contratar de acordo com a autonomia da vontade,
nos contratos agrícolas não existe essa autonomia da vontade ampla, porque ela é Sim, restrita, ela é limitada, porque ela está condicionada à observância das condições previstas no Estatuto da Terra e no decreto, que, como a gente falou, embora tenham mais que 50 anos e tenha sido atualizado apenas uma vez, em 2001, e com abrangência muito pequena, apenas 2 ou 3 artigos, a vigência deles ainda está hoje em vigor, né? Essa legislação está em vigor e tem que ser claro. respeitada sob pena até de anulação do contrato, de invalidação, enfim. Para a segurança jurídica do contrato, essas condições da legislação têm que ser observadas. Perfeito. Só mais um comentário que temos aqui da doutora Lia Ellen Silva. Doutora Cláudia, lembrar sempre o cuidado que deve se ter com as cláusulas que declaram a alta produtividade da área quando o arrendatário não conhece detalhadamente a área. Claro, para saber o quanto vai dar de produção daquilo ali, né? Então, essa colocação da doutora Liane é muito importante, porque muitas vezes o arrendatário adquire no contrato de arrendamento uma área e Sim, ele investe recursos, ele financia, contando que aquela área vai ter uma produtividade X. tá. E aí, no decorrer da execução desse contrato, da lavoura, plantio, colheita, se verifica que, na verdade, a produtividade não era essa, houve uma quebra na expectativa. Porém, nesse caso, o que se aconselha é que o arrendador declare a produtividade, para que o arrendatário tenha a segurança que, caso não aconteça, caso haja essa quebra na expectativa, porque o contrato foi firmado sob a expectativa de uma rentabilidade mínima, de uma produtividade mínima. Não ocorrendo, é importante que tenha uma proteção contratual que assegure que o arrendatário possa ir em busca dos seus direitos, tendo em vista que houve a base substancial do contrato, na verdade, não correspondia à realidade. Mas aí é uma questão de proteção do arrendatário em relação ao arrendador. No meu ver, há necessidade dessa cautela do arrendatário que vai contratar com base na produtividade da área. Sim, tem que se informar bem qual é a produtividade real daquela área. Exatamente, para não ser surpreendido no futuro. Perfeito. Vamos, então, temos quase 5 minutinhos. Terminando aqui, doutora Cláudia. Eu acho que, por fim, assim, até essa pergunta da doutora Liane, ela demonstra que os contratos agrários, diferentemente do que muitos pensam, eles são de alta complexidade. Principalmente aqueles que envolvem uma área maior, valores maiores, né? Uma exploração econômica que demande investimentos significativos. Então, isso só confirma a necessidade de cautela, antes da parte firmar o contrato, ela ter as informações completas, ela saber a fundo qual é a situação daquela área, como é que foi a colheita, como é que foi o rendimento da área nas safras passadas, enfim, para que ela não tenha uma surpresa negativa, né? E uma quebra de expectativa que lhe cause um prejuízo, às vezes, bem considerável. Sim, e que impossibilite até o pagamento do próprio arrendamento, né? Exatamente, que nesse caso não vai ter, porque o arrendamento ele vai ficar com uma dívida, né? Sim, vai porque o arrendador para ele é irrelevante, né? Sim. Então entra muito também a boa-fé na contratação. Exato. Mas são cautelas que o arrendatário tem que ter ao contratar, ele tem que ir a fundo e saber exatamente aonde que ele está, onde que ele está colocando os recursos dele, porque os recursos são caros, os financiamentos não são baratos e essa cautela é necessária para garantir a ele que o contrato vai ser vantajoso.
Vai ser exitoso, vai ter êxito, né, naquela empreitada Exatamente. que ele está começando. Doutora É, o Cláudia, arrendador não depende do sucesso dele. não, é Então, verdade. Temos aqui uns 3 minutinhos, mais ou menos, para o final da live. Eu queria te agradecer mais uma vez pela tua parceria, pela tua dedicação ao assunto, ao tema, e já deixar aqui o convite para uma próxima live. Quem sabe o ano que vem, convite a já gente aceito, vai já ver. aceito. Se for se for presencial, melhor. Se não, a gente segue nesses canais do YouTube, canal do Instagram, tudo online. E vamos seguir em contato, né? Já fica convidado, já vai pensando aí mais algum assunto para a gente tratar na próxima live. Com certeza vai ser uma honra para mim e com grande satisfação. O convite já está aceito e novamente eu Muito bem. agradeço ao IARGS a oportunidade. Temos aqui a doutora Liane te agradeceu, obrigada, doutora Cláudia, doutor Eduardo Ferreira colocando que está muito bom, doutora Cris, eu acho que é Valtier que se fala, Nunes, muito importante, e a doutora Lelise dizendo que a doutora Ana Amélia, parabéns pelo trabalho que vem fazendo no IARGS. Muito obrigada, fico contente que vocês estejam gostando. Eu nunca imaginei que ia fazer tantas lives na minha vida, aliás, nunca imaginei que ia fazer uma live. Mas a gente vai se adaptando, são novos tempos, novas perspectivas, e a gente tem que saber viver, né, doutora Cláudia? Exatamente, estamos aí para isso, né? Estamos aí. Então, tá, te agradeço, estamos encerrando. Deixa eu só fazer o convitinho, então. Lembrando que a live que seria na quinta passa para quarta, que é amanhã, dia 28, com a doutora Alessandra Lemen, que é a diretora do Departamento Ambiental do IARGS, do Departamento de Direito Ambiental do IARGS, e ela vai falar sobre o futuro do direito ambiental pós-pandemia. E na quinta-feira, dia 29, nós vamos ter um webinário sobre os 30 anos do CDC. E quem vai participar, a coordenadora vai ser a doutora Tereza Cristina Meche, e os palestrantes serão o doutor Cristiano Schmidt, o doutor Bruno Mirage, a doutora Cláudia Lima Marques. E teremos na abertura a doutora Cleia Carpe da Rocha e a doutora Sulamita Santos Cabral. Só fera, então não percam a live de amanhã sobre direito ambiental, às 20 horas, também aqui no Instagram, e o webinário de quinta-feira. Lembrando que o webinário é no canal do YouTube do IARGS e é gratuito. Só acessar a partir das 19 horas. Convidamos a todos para participarem. Tá certo? Muito obrigada. Eu acho que deu uma... Tu tá me ouvindo, doutora Cláudia, que eu não tô... Deu uma trancadinha agora aqui para mim no final. Então sim, tá. estou ouvindo. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e a tua presença. E uma boa noite a todos. Eu vou desligar contigo e já termino a live, tá certo? Tá certo, obrigada. Um abraço, e boa beijinho. noite a todos. Muito um abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, então. Muito obrigada a presença de todos. Convidamos para a live de amanhã sobre direito ambiental com a doutora Alessandra Lemen e para o webinário que vai ser na quinta-feira sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Boa noite e até mais.